Tiger é um dos mais recentes helicópteros de ataque do mundo. Em voo rasante a grande velocidade, utiliza toda a sua capacidade. E como um verdadeiro tigre, surpreende e abate a sua presa com eficiência. Tudo sobre aviões de combate. Helicópteros de combate. O helicóptero armado de ataque surgiu nos anos 60 e se converteu numa das armas mais importantes sobre o campo de batalha. Inicialmente, quando entrou na Guerra do Vietnã, substituiu os tanques como arma dominante na batalha terrestre. Ágeis, equipados com a tecnologia mais sofisticada e com armas de grande precisão, os helicópteros de ataque como o McDonnell Douglas AH-64 Apache, o Eurocopter Tiger e o Mi-24 Hind são tão importantes para a guerra moderna como foi a invenção das armas de fogo. Ainda que sejam lentos e vulneráveis, comparados com outros aviões de apoio às tropas, os helicópteros têm a capacidade de ficar suspensos no ar e realizar seus ataques protegidos por árvores, edifícios e desníveis do terreno. Quando ataca, nem a escuridão, nem o mau tempo servem de proteção para o inimigo. Com os avançados sensores de visão noturna e os raios infravermelhos para os alvos, os helicópteros podem combater tanto de dia quanto de noite. A partir da sua entrada em serviço na Guerra da Coreia, o helicóptero evoluiu muito. Foi usado pelos britânicos na Malaya e em Bornéu e pelos franceses na Argélia. Mas foi no Vietnã que ele conseguiu seu melhor destaque. Inicialmente foi utilizado como meio de transporte ou como ambulância, mas não demorou a ser também utilizado com finalidades mortíferas. Os helicópteros de assalto foram equipados com canhões e baterias de foguetes para apoiar as tropas terrestres. O Hill Cobra foi o primeiro helicóptero de combate que entrou em ação no Vietnã. A partir de então, os helicópteros de ataque foram dotados de maior capacidade de fogo e sistemas mais sofisticados para localizar os alvos com maior precisão.
Ao mesmo tempo, os mísseis antitanques foram projetados para perfurar os alvos blindados nos campos de batalha. O pioneiro dos helicópteros de combate foi o Bell H-1 Rio Cobra. Seu tandem para a tripulação serviu de modelo para a maioria dos helicópteros de ataque que atualmente estão em serviço. Na frente, sob a sua cabine estilo caça, está sentado o copiloto atirador e atrás dele o piloto. A Guerra do Vietnã acelerou o progresso do Rio Cobra. Além de usar muitos dos sistemas já testados como o UH-1 Rio, o Rio Cobra era mais ágil, tinha maior capacidade de fogo e maior velocidade. Durante as operações de assalto aéreo, foi destacado como helicóptero de apoio de fogo. Depois do Vietnã, o exército americano concentrou sua atenção na ameaça que o Pacto de Varsóvia representava para a Europa. Foi utilizada uma tecnologia de ponta para superar numericamente os tanques do Bloco de Leste e foi projetado um novo helicóptero de combate, o Apache. Porém, ele só entraria em serviço muitos anos depois. Durante os anos 70 e grande parte dos 80, foram construídas muitas versões do Cobra, o principal helicóptero de ataque da US Army. Ocultado detrás das árvores e em outros esconderijos, a missão do Cobra durante a Guerra Fria era destruir com os seus 8 mísseis TAU os carros blindados do Pacto de Varsóvia. Seus alvos incluíam a artilharia autopropulsada, os tanques e os transportes blindados do Pacto de Varsóvia. O AH-1 foi amplamente exportado, sendo particularmente utilizado pelas forças de defesa israelenses. Além das suas principais missões, tanto a de atacar carros blindados quanto a de apoiar as forças terrestres, como na invasão do sul do Líbano em 1982, o Rio Cobra realizou frequentes ataques contra posições dos terroristas. Entretanto, seu maior usuário continua sendo a US Army com seus 800 exemplares. Alguns deles entraram em combate na Operação Tempestade do Deserto. Outros estão em serviço no Japão, na Jordânia, no Paquistão, na Coreia do Sul, na Tailândia e na Turquia. Atualmente, o mais avançado Cobra é o modelo Whiskey, com 2 motores em serviço na US Marine Corps. Transporta 8 mísseis Town ou Hellfire e possui um avançado sistema de visão noturna e de designação de alvos. O AH-1W demonstrou sua capacidade em combate durante a Tempestade do Deserto. A ocupação iraquiana da cidade saudita na fronteira com Shafji foi repelida e aniquilada pelos marines e pelas forças árabes da coalizão. O fogo de apoio foi proporcionado pelos helicópteros Cobra armados com mísseis Hellfire. Parecendo um inseto zangado, o AH-64 Apache é o helicóptero de ataque mais moderno e versátil do mundo.
Sua fabulosa combinação de sensores, sua capacidade de sobrevivência, seu armamento e seu rendimento seguem o modelo da maioria dos helicópteros de ataque. Projetado na metade dos 70 para substituir o Rio Cobra em serviço na US Army, o Apache esteve em serviço até 1985. Seguindo o padrão de helicóptero de ataque, o Apache tem uma blindagem de materiais compostos para se proteger do fogo antiaéreo inimigo. Dois motores T-700 possibilitam uma excepcional agilidade e uma velocidade máxima de 300 km por hora. Os dois motores estão dotados de supressores dos gases de escape para diminuir a detecção inimiga por raios infravermelhos. A principal característica no projeto do Apache é a capacidade de sobrevivência. Os motores, muito separados, funcionam isoladamente através de uma caixa de engrenagens. Se um deles for destruído, o outro manterá o avião no ar. O Apache é uma arma punitiva. Possui cisternas de combustível de fechamento automático e controles adicionais de voo. Seu equipamento, incluindo a transmissão, está protegido por um composto de boro, kevlar, aço e pode aguentar o impacto dos disparos das metralhadoras, como também dos canhões de até 23 milímetros. Suas paletas do rotor podem seguir funcionando durante 5 horas depois dos impactos. Se o avião for derrubado, a tripulação poderá sobreviver graças à blindagem do cockpit e aos dispositivos do trem de aterrissagem. Com sofisticados aviônicos de navegação e controle de voo, o Apache é dotado de um sistema de localização e amarração dos alvos, TADS, e de um sensor de visão noturna para o piloto. Estes elementos constituem sua maior capacidade e lhe permitem operar com eficiência durante as 24 horas do dia, sob quaisquer condições meteorológicas. Com o seu sistema de navegação, o Apache realiza voos rasantes e se adapta às diferenças do terreno. Os consoles e os comandos do cockpit foram desenhados para diminuir o trabalho da tripulação. O sistema de ataque, TADS, montado no nariz, consiste de um telêmetro e de um indicador de distância, de um sensor infravermelho e de um sistema de televisão noturna, utilizado tanto para localizar e designar alvos como para prestar apoio ao sistema de navegação. O TADS permite que o Apache saia rapidamente do seu esconderijo e em poucos segundos localize os alvos. Seus ataques são feitos a partir de distâncias inalcançáveis para os mortíferos sistemas de defesa aérea inimiga. Normalmente, o Apache transporta 8 mísseis anti-blindagem Hellfire, sua principal arma. O Hellfire tem um localizador laser semi-ativo que detecta os reflexos produzidos pelo indicador de laser sobre o alvo. A combinação da energia cinética com uma cabeça em tandem permite ao Hellfire perfurar até mais de 1,5 metro de blindagem, podendo destruir qualquer tipo de veículo blindado. A designação de laser pode ser dada pelo próprio sistema TADS, por um designador desde a terra ou por um helicóptero explorador. O armamento fixo do Apache é o chain gun de 30 mm com um alcance de 2 km. Ajustados aos visores dos capacetes do piloto e do atirador, serve como proteção contra as ameaças aéreas e pode facilmente destruir os veículos blindados.
Durante a tempestade do deserto, o Apache dissipou todas as dúvidas sobre a eficiência das suas armas, seu rendimento e seu sistema de armas. Interceptar alvo iraquiano, 1.0. Fogo! Fogo 1. Fogo 2. Fogo! Apesar do seu alto custo, $10 milhões por cada exemplar, foi comprado por 7 usuários estrangeiros. O pedido mais significativo foi feito pelo exército britânico. Com o tempo, sua capacidade evoluiu. Sua mais recente característica é o radar Longbow no eixo do rotor, que lhe possibilita lançar a versão guiada do míssil Hellfire. Em qualquer das suas versões, o Apache é o mais assombroso helicóptero de ataque do mundo. Como os americanos, os soviéticos também introduziram funções de ataque nos seus helicópteros de assalto. O Mi-24, que entrou em serviço no início dos 70, é o seu melhor representante. Este exemplar, de aspecto amedrontador, não tem um equivalente ocidental. É um típico modelo da filosofia ofensiva soviética. Apesar de transportar mísseis antitanque, o Hind não foi projetado exclusivamente como helicóptero antitanque. Na realidade, sua principal missão é servir de apoio aéreo orgânico ao exército soviético. Rápido e muito protegido, o Hind atua como uma artilharia móvel capaz de lançar um tremendo fogo de apoio em qualquer lugar do campo de batalha. Ao contrário dos helicópteros de ataque ocidentais, o Hind possui também uma cabine com capacidade para 8 soldados ou para uma carga de munições. Como parte da filosofia soviética de ataque total a grande escala, o Hind foi projetado para escoltar o avanço das colunas blindadas e abrir o caminho para os tanques rápidos nas linhas de defesas inimigas. Centenas destes helicópteros foram deslocados e o Hind se converteu na arma mais temida do arsenal do Pacto de Varsóvia. Na Europa, os helicópteros de combate designados para apoiar as unidades do exército estavam sob o controle da aviação frontal e eram pilotados pela tripulação da Força Aérea Soviética. O Hind aportou uma grande experiência para os soviéticos durante a Guerra do Afeganistão. O helicóptero de combate alterou enormemente o equilíbrio de forças e foi uma das armas soviéticas mais temidas pelos guerrilheiros Mujahideen afegães. O equilíbrio foi restabelecido com a ajuda ocidental aos Mujahideen com mísseis superfície-ar que derrubaram muitos Hind soviéticos e afegães. Outras táticas e modificações foram então necessárias. Os Hind também entraram em combate servindo em alguns dos 30 países que o compraram.
O sucessor do Hind é o Mi-28. Seu nome de código para a OTAN é Havoc. O Havoc voou pela primeira vez em 1982 e tem semelhanças com o Apache americano, ainda que seus sistemas sejam mais avançados. O Havoc é fortemente armado com 2 toneladas de foguetes e mísseis. Seu impressionante canhão de 30 milímetros é o mesmo dos transportes blindados soviéticos BMP-2. Se necessário, o Havoc pode recarregar seus 300 cartuchos com a munição destes veículos. O armamento antitanque consiste de 16 mísseis Sturm. Seu nome de código para a OTAN é AT-6 Spyro. O segmento deste míssil é feito oticamente e guiado pelo atirador. Tem um alcance de 5 quilômetros. Sua ogiva, de 10 quilos, pode atravessar 30 centímetros de blindagem num ângulo de 60 graus. Atualmente, o Havoc está em concorrência com seu rival do exército russo, o Kamov-K-50 Rokun. Mil está projetando uma versão mais avançada com radar e mísseis antitanques guiados por laser. Hoje, o menor helicóptero de ataque operacional é o A-129 Mangusta italiano, que entrou em serviço em 1990. Apesar do seu tamanho, tem uma grande potência de fogo. Atualmente, 60 Mangusta, propulsionados por 2 turbinas Rolls-Royce Gen, estão em serviço na aviação militar italiana. O Mangusta, todavia, não está dotado de canhão. Uma segunda série de 60 exemplares será equipada com uma metralhadora de 12,7 milímetros. Seu principal míssil antitanque é o TOW, podendo ainda transportar mísseis Hot e Hellfire. Em 1992, o Mangusta foi deslocado para as missões de garantia de paz da ONU na Somália. Desde 1991, o principal rival europeu do Apache é o ágil Eurocopter Tiger franco-alemão, o helicóptero mais avançado do mundo. A estrutura do Tiger é feita de muitos materiais compostos. Diferente de todos os helicópteros de ataque, no Tiger, o piloto está sentado na frente e o atirador e o copiloto atrás. Os exércitos francês e alemão encomendaram mais de 400 Tiger em 3 diferentes versões, antitanque e de escolta para os franceses e uma combinação antitanque e apoio para os alemães. A versão antitanque francesa é identificada pelo visor montado no eixo. Transporta mísseis Hot 2 ou Tri-Gat. Guiado por um sistema de infravermelho, o Tri-Gat é similar ao Hellfire, porém é muito melhor como arma guiada. A versão francesa de escolta e de fogo de apoio é diferente da versão antitanque por ter um visor montado no teto e um canhão de 30 milímetros no nariz. Vemos aqui uma demonstração das 2 versões numa operação conjunta.
Rota esquerda. O Tiger, que entrará em serviço em 1999, significará um grande passo para a aviação militar europeia. A criação do Hooivok é fruto da experiência em combate adquirida pelos sul-africanos durante as guerras na Angola e Namíbia. Utiliza muitos dos sistemas do helicóptero de transporte de assalto Puma e foi fabricado apesar das sanções internacionais. Uma grande quantidade de Hooivok está sendo produzida para a Força Aérea Sul-Africana. Devido ao preço bastante alto dos helicópteros exclusivamente de ataque, muitos exércitos estão usando versões armadas de helicópteros utilitários. São menos sofisticados, têm um menor rendimento, porém muito mais versáteis. O primeiro exemplo desta categoria é o Westland Lynx, do exército britânico, e que entrou em combate durante a tempestade do deserto. O Lynx continua sendo o principal helicóptero antitanque da Grã-Bretanha, com mais de 100 exemplares operando para a aviação do exército americano e para os fuzileiros ingleses. Suas duas turbinas Rolls-Royce Gen lhe conferem a velocidade e agilidade inigualáveis. A tripulação é formada de um piloto e um atirador sentados lado a lado. O atirador localiza os tanques inimigos com um visor montado no teto. Saindo do seu refúgio, o Lynx ataca o inimigo com 8 mísseis TOW guiados por cabo. O míssil francês RR Magique, apesar de ter sido testado, ainda não está em serviço. O Lynx também foi testado com um míssil europeu HOT, similar ao TOW americano. Ambos são mísseis subsônicos, seguidos oticamente e guiados por cabo, pesando 20 quilos. Depois de lançado, o míssil leva 2 cabos de rastreamento nas aletas. O míssil, com um sinal luminoso na cauda, é seguido pelo atirador, que transmite as correções do seu curso às aletas de controle através dos cabos. O Lynx, além de ser o mais rápido do mundo, é muito mais versátil que um helicóptero de ataque biplace. Sua cabine pode transportar uma recarga de mísseis ou 1 tonelada de carga. Mas sua principal vantagem é a de funcionar como transporte de assalto, transportando 12 tropas especiais diretamente ao campo de batalha. O BO-105 é menor, porém é tão ágil quanto o Lynx. Por mais de 20 anos, foi o helicóptero antitanque padrão do exército alemão. Seu armamento é composto de 6 mísseis HOT dirigidos através de um visor montado no teto.
final do século, o versátil BO-105 será substituído pelo Tiger. O OH-58D está equipado com visores montados no mastro e serve como escolta aérea e designador de laser para o Exército dos Estados Unidos. Ele opera em equipes de caça e destruição com os helicópteros de ataque Apache. O Gazelle da Aerospatiale do Exército francês realiza missões de escolta anti-helicóptero e anti-tanque. Para sua função de anti-blindado, dispõe de 4 mísseis ROT. Veremos agora uma missão típica da Guerra Fria, realizada pelos helicópteros de ataque Alat Gazelle. Os abrigos naturais disponíveis são utilizados ao máximo para evitar a detecção dos radares inimigos. Além dos principais tanques de combate, seus alvos prioritários são as plataformas de mísseis terra-ar, as peças de artilharia e os canhões antiaéreos. Quando localiza seus alvos, os helicópteros atacam com todas as suas armas: mísseis antitanques, canhões e foguetes. A maior ameaça para qualquer helicóptero são as armas de defesa aérea do campo de batalha, que vão dos mísseis portáteis aos sistemas dirigidos por radar montados em veículos com rodas ou correntes.
ataque inimigo foi aniquilado e existe uma pequena trégua na luta. Mas os reforços inimigos estão a caminho e o helicóptero deve ser rapidamente remuniciado e reabastecido para enfrentar esta nova ameaça. As armas pré-carregadas, como as lançadoras de 19 foguetes de 68 mm, diminuem o tempo de remuniciamento. Com os motores em funcionamento, este Tiger, em poucos minutos, estará pronto para voltar à ação. Durante a Operação Tempestade do Deserto, os pontos avançados de abastecimento do exército americano permitiram que os Apaches mantivessem seus constantes ataques contra os blindados iraquianos. Ao mesmo tempo que o Tiger e o Apache são testados, uma nova geração de helicópteros está sendo projetada. O ágil Comanche, que voou em 1996, é o mais recente helicóptero de ataque norte-americano e incorpora características de tecnologia ponta, capacidade invisível e tecnologia do programa dos caças F-22. Suas missões são as seguintes: reconhecimento armado, combate aéreo contra outros helicópteros e anti-blindados. Desde o seu início na Guerra do Vietnã, o helicóptero de ataque evoluiu até o ponto de desafiar a supremacia dos tanques. É insuperável em questão de mobilidade e potência de fogo. O helicóptero de ataque é a arma de combate que domina o campo de batalha. Fomos atacados durante 1 hora. Já estava convencido de que o nosso grupo seria aniquilado. 7 B-17 tinham sido abatidos. O céu estava cheio de caças inimigos. Quando chegamos ao alvo, depois de uns 200 ataques, a pressão diminuiu, ainda que os inimigos continuassem nas imediações. 14 aviões lançaram suas bombas. 6 horas depois, regressamos à base praticamente sem combustível. Foi quando fomos informados de que apenas 21 bombardeiros completaram a missão. Tudo sobre aviões de combate. Bombardeiros sobre a Alemanha. O bombardeio aliado sobre a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial foi a primeira grande demonstração estratégica do poder aéreo aliado. Os bombardeiros, com grande raio de ação, concentraram seus ataques mais na capacidade bélica do inimigo do que nas tropas terrestres. Os britânicos sabiam que os bombardeiros diurnos favoreciam os alemães. Por esta razão, realizavam suas atividades à noite. A entrada dos Estados Unidos na guerra representou um avanço no bombardeio contra o Terceiro Reich. De pequenos raids, produzidos em 1942, passaram aos grandes bombardeios contra o próprio centro da Alemanha.
Para os americanos, era essencial atacar de dia e com a precisão necessária os alvos alemães econômicos e militares. Para combater os caças alemães, os bombardeiros com armamento pesado voavam em grandes grupos de apoio mútuo. Os veteranos da Luftwaffe logo demonstraram que a campanha seria longa e difícil. Milhares de aviadores pereceram no combate pelo domínio do espaço aéreo. No início da guerra, o modelo britânico de bombardeiro ligeiro era o Bristol Blenheim, que realizou o primeiro ataque contra a Alemanha em 4 de setembro de 1939. Os bombardeiros britânicos também lançaram panfletos sobre a Alemanha durante essa absurda guerra. As primeiras operações de combate limitavam-se a atacar objetivos militares na costa. Pouco armados, os bombardeiros da RAF voavam sem escolta, sendo abatidos pelos caças alemães Messerschmitt e pela artilharia antiaérea. O Wellington era um excelente bombardeiro médio. No entanto, depois dos ataques contra os portos alemães, sofreu tantos danos que a RAF desistiu dos seus ataques diurnos e passou a utilizá-lo nos ataques noturnos. Também houve exceções. Uma das primeiras missões do Lancaster foi um ataque diurno a baixa altitude em agosto de 1942. 12 aviões atacaram a fábrica Diesel Man em Augsburg, causando grandes estragos. Porém, 7 bombardeiros foram abatidos e a missão não seria repetida. Durante toda a guerra, os bombardeiros britânicos concentraram seus esforços nas operações noturnas. Depois de Pearl Harbor, a Força Aérea Norte-Americana seria determinante na ofensiva contra a Alemanha. 24, 25. Os primeiros aviões do 8º Comando de Bombardeiros norte-americanos, que se convertiria na 8ª Força Aérea, chegou à Grã-Bretanha em fevereiro de 1942. Em agosto, já estava pronta para entrar em ação. Os primeiros ataques dos Flying Fortress, escoltados por caças britânicos, foram realizados contra alvos na França. Estes ataques tiveram lugar até o final de 1942. Em outubro, outro tipo de bombardeiro uniu-se aos B-17, o B-24 Liberator. O primeiro ataque aéreo contra a Alemanha ocorreu no dia 27 de janeiro de 1943 contra o porto de Wilhelmshaven. A tática consistia que entre 18 e 21 grupos de bombardeiros operassem em formação fechada. Para proteção mútua, os bombardeiros disparavam todos os seus canhões utilizando fogo aéreo cruzado. Todos os B-17 e os B-24 transportavam até 10 metralhadoras calibre 50 situadas nas partes dianteira, superior, ventral, lateral e traseira das aeronaves. Os
primeiros resultados foram positivos e parecia que os caças alemães tinham dificuldade para furar o bloqueio do fogo aéreo americano. Mas os experientes pilotos da Luftwaffe perceberam que os bombardeiros americanos eram vulneráveis nos combates frontais. Paralelamente, surgiram novas e mais eficientes versões dos caças alemães. Em agosto de 43, quando os bombardeiros passaram a penetrar no coração da Alemanha, a Luftwaffe já se encontrava preparada. Tinha sido iniciada uma das campanhas aéreas mais ferozes da história. O objetivo principal dos aliados era uma progressiva destruição, além do desmembramento do sistema militar, industrial e econômico da Alemanha. No final de 1943, início de 44, os bombardeiros norte-americanos travariam terríveis batalhas contra os alvos mais bem defendidos da Alemanha. Raids de grandes proporções foram lançados contra os alvos considerados prioritários. O primeiro ataque em 1943 foi contra as fábricas de rolamento de bolas em Schweinfurt. Outros alvos, como as fábricas de aviões Messerschmitt em Augsburg e Regensburg, as grandes refinarias de petróleo de Ploiești, na România, além de importantes centros industriais como Brunswick, Leipzig, Stuttgart, Hamburgo e Berlim, foram sistematicamente atacados. Muitos destes objetivos estavam fora do raio de ação dos caças Spitfire e P-47. As formações de mais de 200 bombardeiros eram submetidas a um contínuo ataque antes e depois de suas missões. Foram muitas as perdas. 40% de toda a força, quase 150 bombardeiros, que atacou Schweinfurt, foi abatida ou por caças ou pelo fogo antiaéreo alemão. Todos os alvos importantes eram protegidos por centenas de canhões antiaéreos, alguns com quase 13 centímetros de calibre. Uma barreira de fogo deixava os bombardeiros praticamente sem proteção. Esses canhões eram controlados por radar. Os caças eram outro componente da defesa aérea da Luftwaffe. Sua base era o caça Messerschmitt Bf-109, atualizado a partir da batalha com a Grã-Bretanha. O modelo Gustav era mais rápido e melhor equipado do que os Emil de 1940. Os caças alemães estavam melhor equipados do que os caças aliados. O último modelo do Gustav transportava um canhão Mauser 20mm que disparava do centro da sua hélice, além de duas metralhadoras 13mm na frente do cockpit e dois canhões 20mm nas asas. Outro importante caça alemão diurno era o Focke-Wulf 190, um dos melhores com motor a pistão e bastante eficiente a média e baixa altitudes. Os últimos modelos com motores Daimler-Benz DB603 eram magníficos interceptadores a grande altitude. As inovações tecnológicas dos caças alemães incluíam o uso de canhões 30mm, foguetes e morteiros capazes de abater os bombardeiros norte-americanos. O único modo de combater os caças alemães era utilizando outros caças.
As escoltas com grande raio de ação, como o P-47 Thunderbolt, o P-38 Lightning e, sobretudo, o P-51 Mustang, foram cruciais para os aliados. Apelidados de Little Friends, esses caças tinham um raio de ação suficiente para escoltar os bombardeiros durante toda a missão. O objetivo principal da Luftwaffe era derrubar os bombardeiros ou desestabilizar seu voo, obrigando-os a lançar suas bombas antes do tempo. A missão das escoltas da 8ª Força Aérea era impedir que isso ocorresse. Após difíceis combates, o número de caças abatidos era enorme. De qualquer maneira, a batalha já estava perdida para os alemães. As defesas eram mal organizadas, os pilotos abatidos eram difíceis de substituir e o combustível dos caças cada dia mais escasso. A ofensiva dos bombardeios estratégicos aliados foi esmagadora, um esforço contínuo realizado de dia pelos americanos e de noite pelos britânicos. Apesar das grandes perdas aliadas, os caças, os bombardeiros e os aviadores eram rapidamente substituídos. Nem mesmo os modernos caças a reação como o Messerschmitt Me-262 e o caça-foguetes Me-163 podiam evitar a derrota alemã. Os Estados Unidos possuíam 2 bombardeiros com grande raio de ação. Um deles era o Boeing B-17, que voou pela primeira vez em 1935. Seu projeto, baseado na teoria da US Army Air Corps dos anos 30, era de que o êxito numa guerra aérea estratégica seria obtido com bombardeiros diurnos voando a grande altitude e superequipados. O B-17 era maior e mais rápido que qualquer outro bombardeiro. Seu armamento defensivo era tão impressionante que a imprensa o batizou de Flying Fortress. Quando o B-17 entrou em combate na França a serviço da RAF, revelou sua blindagem deficiente, além de um insuficiente poder de fogo. Surgiram então novos modelos como o B-17E e F, dotados de melhor proteção e com mais metralhadoras. Quase 4.000 exemplares foram construídos para combater com a 8ª Força Aérea na Europa. A versão mais numerosa foi o B-17G. Como resposta à tática da Luftwaffe de atacar frontalmente os bombardeiros, o 17G estava equipado com 13 metralhadoras, 2 na sua torreta. Cerca de 9.000 B-17 foram construídos. Nos 2 últimos anos da guerra, os americanos construíram mais de 12.000 Flying Fortress. Os B-17 transportavam uma tripulação de aproximadamente 10 homens a mais do que seus equivalentes britânicos. Seus atiradores situavam-se na cauda, nos lados da torreta ventral. Na frente, sentados, estavam o piloto e o copiloto, o navegador, um lançador de bombas no nariz, um operador de rádio e um atirador na torreta superior. Os 2 atiradores laterais aguentavam durante horas temperaturas abaixo de 0. O armamento pesado e a blindagem protetora reduziam a altitude e limitavam a carga. A carga normal dos B-17 podia alcançar até 2 toneladas. A US Army Air Force considerou que uma reforma seria necessária para obter maior velocidade, maior altitude e maior raio de ação. As bombas foram lançadas do visor Norden. Diziam que com ele, um bombardeiro podia lançar uma bomba até mesmo num barril a 3.000 metros de altitude.
O B-17 lutou em todas as frentes durante a Segunda Guerra Mundial, sendo muito utilizado na Europa. Seu grande êxito foi efetuar missões diárias de bombardeio contra o Terceiro Reich. Partindo de bases do sul da Inglaterra, centenas de B-17 desafiavam diariamente a resistência alemã. Pouco a pouco, a capacidade bélica alemã foi convertida em cinzas e ruínas. No entanto, muitos não regressaram às bases. Nesta época, um outro bombardeiro norte-americano com grande raio de ação foi o B-24 Liberator, que voou pela primeira vez em 1935. O B-24 era complexo, sofisticado, caro e difícil de pilotar. No entanto, foi um dos grandes bombardeiros da história. O B-24 também era mais versátil que o B-17. Além de bombardeiro, o Liberator realizava a vital tarefa de transportador e de patrulheiro marítimo, contribuindo para a derrota dos submarinos alemães U-Boat no Atlântico. No princípio, o B-24 foi mais utilizado no Pacífico que na Europa. Graças às suas longas e finas asas Davis, seu rendimento em longas distâncias foi bastante útil. A partir de 1943, o Liberator passou a ser parceiro do B-17 na Europa ocupada. Suas missões mais famosas ocorreram na Europa do Leste. Como os estratégicos poços de petróleo romenos de Plosti estavam fora do raio de ação dos B-17, o Liberator liderou os ataques contra esse alvo. O melhor do Liberator era o seu raio de ação. Podia levar uma carga de 2,5 toneladas em bombas a mais de 3.500 quilômetros de distância. Também podia transportar mais de 6 toneladas em bombas a curtas distâncias. O esforço industrial para construir os B-24 não teve precedentes. Em pouco mais de 5 anos, as linhas de produção dos Estados Unidos produziram mais de 18 mil destes bombardeiros. Isto representava mais que qualquer outro avião de combate norte-americano da Segunda Guerra e que qualquer outro avião quadrimotor da história. Os bombardeiros representavam a força bruta utilizados para lançar a maior quantidade possível de explosivos. A grande maioria das armas lançadas na primeira campanha de bombardeios estratégicos foram as bombas não guiadas com forte explosivo. Os B-17 e os B-24 transportavam bombas que variavam entre os 200 e os 600 quilos. Os bombardeiros britânicos noturnos levavam uma carga superior e mais especializada. Em março de 45, os Lancaster da RAF atacaram uma ponte em Belfield com a bomba Grand Slam de 10 toneladas, destruindo totalmente muitos dos seus arcos. Essa bomba estava desenhada para penetrar o asfalto e explodir sob a terra, provocando o efeito de um terremoto. No final da guerra, a ofensiva de bombardeios estratégicos tinha convertido a Alemanha no país mais bombardeado de todos os tempos. Nas palavras de Winston Churchill, o Terceiro Reich semeou o vento e colheria a tempestade. 50 mil aviadores norte-americanos pagaram com as suas vidas este esforço.
Mas como era decolar de uma base aérea inglesa e realizar uma missão de bombardeio contra a Alemanha? Em 1944, o diretor cinematográfico William Wyler documentaria as aventuras da tripulação de um bombardeio Flying Fortress. Não se tratava nem de uma simples tripulação, nem de uma missão banal. Após 25 missões de combate, a tripulação obteve permissão de regressar aos Estados Unidos. A primeira tripulação que logrou este mérito tripulava um B-17 chamado Memphis Belle. Na preparação da missão, o alvo era comunicado aos tripulantes, que às vezes se assustavam. O costado direito. Há até pouco tempo, estes jovens participavam das aulas sem prestarem muita atenção. Mas as coisas mudam. O medo se dissipa. Concentram-se nos detalhes da missão. Tipo de formação, ponto de reunião, rota até o alvo, meteorologia, caças inimigos, fogo antiaéreo inimigo, rota de volta à base. No caso de uma aterrissagem forçada em território inimigo, a instrução é destruir o equipamento. Se forem feitos prisioneiros, não devem dar nenhuma informação, somente o nome, graduação e número de série. 23, 24, 25. Esta é a tripulação do Memphis Belle, Esquadrão 324 do 91º Grupo de Bombardeiros Pesados. O capitão dá as instruções à tripulação. Rapazes, ainda não tivemos nenhuma missão fácil. E hoje não será exceção. Não teremos escoltas, mas inimigos. Assim que mantenham os olhos abertos. Nada de nervosismo ou de gritos no comunicador. Economizem munição e contem os disparos. A maior atenção é ainda pouco. E voltaremos à base como de costume. Certo? Vamos. Realizaram 24 missões na Europa ocupada. Se o Memphis Belle voltasse aquela tarde, sua tripulação poderia regressar aos Estados Unidos e aportar sua experiência aos milhares de futuros aviadores. As rodas do Memphis Belle deixaram pela 25ª vez o solo inglês, cujo povo defendeu a liberdade por mais de 1000 anos. No entanto, essa terra já não era a mesma, e sua ilha passou a servir como base para que centenas de bombardeiros norte-americanos também lutassem por essa liberdade.
Sua missão era destruir o inimigo de qualquer maneira. Os bombardeiros não visavam sua infantaria, sua artilharia ou suas divisões Panzer, mas o centro industrial da nação, a base do Império Nazista e de seus exércitos. As fábricas siderúrgicas, as usinas, os portos, as fábricas de munição. Os alfinetes no mapa da Europa assinalavam borracha, canhões, ball bearings, munições, motores, aviões, tanques. Esses eram os verdadeiros alvos. A tripulação do Memphis Belle era constituída pelo piloto capitão Roger Morgan, engenheiro industrial na Carolina do Norte. Pelo copiloto capitão Jimmy Vernes, estudante de administração de empresas em Connecticut. Pelo operador de rádio e atirador sargento Bob Hansen, operário em Washington. Pelo navegador, o capitão Chuck Layton, estudante de química em Ohio. Pelo sargento Harold Locke, de Wisconsin, engenheiro e também atirador. Pelo sargento John Killen, o atirador da cauda do avião, funcionário de uma tapeçaria em Nova York. E pelo sargento Cecil Scott, ex-operário de uma fábrica de borracha em New Jersey e atirador da torreta. O piloto avisa a tripulação. 10.000. Coloquem o oxigênio. Os B-17 sobem muito rápido, 900 metros por minuto. A tensão aumenta. O resto da tripulação era composto do capitão Vincent Evans, ex-diretor de uma companhia de caminhões em Fort Worth, Texas, o bombardeador da tripulação. Os atiradores laterais eram, à direita, o sargento Bill Winchell, químico de uma companhia de Chicago, e à esquerda, o sargento Tony Nastal, técnico em Detroit. Aos 19 anos, Nastal já tinha derrubado 2 caças nazis. Cada vez mais alto, o Memphis Belle alcança os 7.500 metros, sua melhor altitude operacional. Uma altitude impossível de ser visto a olho nu. Nesta altitude, 1 minuto sem oxigênio deixaria qualquer um inconsciente. Em 20 minutos, causaria a morte. Tarefas rotineiras até alcançar o alvo são estabelecer o rumo, comprovar o equipamento, esperar e pensar. Quanto mais alto, mais frio. Temperatura exterior 40 graus abaixo de zero. Sem as luvas, é possível perder os dedos. Na estratosfera, o ar é rarefeito e se condensa, de modo que os gases do escape dos motores riscam o céu. Para a tripulação, isso não tem nada de bonito. Estes rastros de vapores poderão ser vistos pelo inimigo e delatar sua posição aos bombardeiros. Os alvos de hoje são os estaleiros de submarinos de Wilhelmshaven. Próximo à Alemanha, os tripulantes colocam os capacetes de aço que os protegerão contra o fogo das metralhadoras. Alerta máximo. Aqui está a costa inimiga. O primeiro fogo antiaéreo. As fumaças parecem silenciosas e inofensivas, mas cada fumaça é um projétil que explode. Quando se aproximam do alvo, os alemães lançam uma cortina de fumaça para confundir os bombardeiros. O visor indica a altitude correta. O compartimento de bombas é aberto. Devido à corrente de ar, algumas modificações são feitas. Logo às 9 horas em ponto, 2 caças posicionam-se ao alcance do fogo antiaéreo.
Evans, o bombardeador-chefe, aponta com exatidão. Comandado por ele, os demais aviões do esquadrão lançarão suas bombas. Agora, uma das agulhas do visor Norden aproxima-se do indicador estacionário. Quando coincidirem, as bombas serão lançadas. Bombas fora. A primeira parte da missão terminou. Até aqui, tudo foi fácil. Agora é voltar para casa. O reflexo do sol dificulta ver os caças inimigos. Às 6 em ponto, os caças inimigos disparam. Numa retirada estratégica, um dos instrumentos vitais é o comunicador. Tem 4 a 1 em ponto. Voltam pra cá. Tem 2 às 6 em ponto. Vim diretamente em nossa direção. Temos problema. Tem mais 2 às 2 em ponto esperando. Uma asa foi incendiada. Mantenha 94 pés de altura. 3 intrusos às 9. Estejam atentos. Virem às 10. Temos 2 atrás. Mantenham altitude. Somos atacados desde as 2. Atenção, rapaz. Deveremos interceptá-los às 3. Cuidado que não voltem por trás. Tem 17 às 3. Atingimos um. Tem fogo na fuselagem. Atentos ao piloto. Vamos aí, Bill. Mantenham fogo. Temos mais às 9. Estabilizar a altitude. Tem mais 3 aviões. Gire às 11. Assim eles estarão às 3. Eu darei cobertura. Vem aqui, desgraçado. Já te pego. Mantenha o fogo. Já está na minha mira. Temos problema no intercomunicador. Temos mais 2 às 2. Estão em cima da gente. Nos esquivamos. Não sobra muita munição. Estão disparando às 3 em ponto. Cuidado, cuidado. Os caças atingiram um fort. Um Fortress foi atingido. Os motores estão em chamas. O avião perde velocidade e altitude, afastando-se da formação de bombardeiros. Os caças nazistas lançam-se como águias. O único que se pode fazer é observar. No regresso à base, os aviões são contados. O Southern perdeu uma parte da cauda.
25 tiveram sorte. Todos voltaram. O Old Bill era um ótimo avião quando decolou. Agora perdeu o nariz e também o navegador. O bombardeador está ferido, o piloto foi atingido e os sistemas hidráulicos destruídos. No entanto, o Old Bill conseguiu voltar. E quanto ao Memphis Belly? Conseguiu voltar inteiro e com toda a sua tripulação. 25ª e última missão cumprida. Um comando e um controle eficientes e uma excelente informação garantem a vitória numa batalha. O E-3 Sentry proporciona o aviso imediato e o controle aéreo. O J-Stars possuiu a mesma capacidade para o combate terrestre. Os seus sofisticados detectores de alvos inimigos coordenaram os combates, proporcionaram aos aviões da coalizão a superioridade aérea e terrestre e foram determinantes para a maior vitória militar destes tempos. Tudo sobre aviões de combate. Guerra eletrônica no céu. Ao longo da história, as guerras sempre favoreceram o aprimoramento bélico. O avanço tecnológico, como a introdução do arco inglês em Agincourt, conduziu à vitória. Mas, sem um excelente serviço de informação capaz de calcular o impacto sobre o alvo, a força militar seria ineficiente. O Duque de Wellington diria, em certa ocasião, que a arte da estratégia consiste em adivinhar o que está passando do outro lado da colina. Wellington utilizava observadores da cavalaria para obter informações. Porém, estes dados, muitas vezes, ou eram imprecisos ou chegavam tarde. A partir de então, as informações foram agilizadas. O avanço nos sensores e redes de comunicações permitiram que os estrategistas deste século soubessem com precisão o que ocorre do outro lado do mundo. A avançada tecnologia passou a ser algo integral nos aviões de combate do século XXI. Graças à revolução eletrônica, a aviação militar sofreu uma revolução. Sem os computadores e os sistemas informáticos, os aviões não poderiam realizar as suas missões. As principais missões consistiam em reconhecimento, efetuado com instrumentos sensíveis à detecção do inimigo,
direção da batalha, obtendo-se uma rápida localização dos alvos e guiando as forças amigas por terra e por ar, e guerra eletrônica, dificultando as comunicações inimigas e suprimindo suas defesas aéreas utilizando mísseis produzidos com tecnologia de ponta. Durante a Operação Tempestade do Deserto, a contribuição destes instrumentos foi tão importante quanto a dos caças e bombardeiros da coalizão. Os comandantes de hoje contam com um banco de dados sobre suas forças e a dos seus inimigos. Os aviões de comando e controle permitem utilizar de maneira eficiente esta informação, além de dar suporte à estratégia de guerra. Estamos aqui para informar os comandos de terra sobre a detecção de aviões. Esta informação será imediatamente enviada à terra e as autoridades decidirão quanto a ação a ser tomada. Depois, seguiremos suas ordens, orientando os caças contra os aviões inimigos. Projetado pela Boeing no começo dos anos 70, o E-3 Sentry é o principal avião ocidental AWACS, ou seja, de sistema de controle e alerta aerotransportado. O E-3 é um 707 equipado com radar e sensores eletrônicos. Funciona como centro de comando, controle, comunicação e informação C-31. O E-3 atua próximo à zona de combate para alertar da presença de aviões e mísseis inimigos e guiar seus esquadrões. O núcleo do E-3 é o seu radar APY-2 de visão inferior, montado numa cúpula de 9 metros de diâmetro. Pode seguir até 600 alvos volantes simultaneamente. A informação do radar e das equipes de medidas de apoio eletrônico é processada pelos computadores da cabina principal e visualizado nas telas de comando dos especialistas de missões do E-3. Normalmente, são 16 especialistas entre controladores de armas, operadores de radar e de comunicações, além de 4 tripulantes. Depois de detectar os contatos inimigos, o E-3 tem de controlar de maneira eficiente o desenrolar da batalha aérea, dirigindo os interceptadores para que abatam os caças e mísseis de cruzeiro inimigos e guiando os aviões de combate para que evitem as defesas aéreas inimigas. As ordens são emitidas por um sistema de transmissão de dados ou comunicação por satélite. A informação sobre alvos também pode ser transmitida a outros E-3 e aos centros de controle na Terra. O Sentry assumiu em 1979 um papel operacional como parte das Forças de Defesa Aérea norte-americanas. Por sua capacidade de detecção e de controle, participou em todas as operações de combate norte-americanas em Granada, no Líbano, no Panamá e na Operação Tempestade do Deserto. A OTAN designou 18 E-3 para a Europa a fim de alertar possíveis ataques soviéticos. Os aviões têm sua base em Geilenkirchen, na Alemanha, e são operados por uma tripulação multinacional da OTAN. Devido ao seu alto custo, as exportações do E-3 foram limitadas a 3 forças aéreas: Arábia Saudita, França e Reino Unido.
As versões E3 europeias possuem turboventiladores CFM56 com mais potência, maior eficiência e tubos de reabastecimento. A França comprou 4 E3F e suas bases estão em Avord. A RAF tem 7 E3D, 6 dos quais estão em serviço em Waddington. Recentemente, os Sentry da RAF, da OTAN e dos Estados Unidos prestaram apoio às operações de paz na antiga Iugoslávia. Muito antes de ser considerado operacional, o avião J-Stars participou da Operação Tempestade do Deserto. Hoje, ele representa um importante avanço no controle da zona de guerra. Ele possui a mesma capacidade para avaliar e controlar a guerra terrestre que o E-3 para as batalhas aéreas. O E-8 também foi desenvolvido a partir de um Boeing 707. O J-Stars, ou Sistema de Vigilância e Ataque a Alvos por Sistema de Radar, tem como radar o multimodo Norden. Como o E-3, a informação do radar é computadorizada e visualizada em 17 consolas da cabina principal. O radar tem 2 modos de operação para detectar alvos móveis e estacionários. O E-8 pode inspecionar 1 milhão de quilômetros quadrados de terreno numa missão de 8 horas. O Doppler possui 2 modos de busca, um para uma ampla zona e outro por setor para uma imagem mais localizada. Assim, o E-8 pode detectar e controlar todos os alvos em movimento na Terra, como, por exemplo, os tanques e os transportes blindados. O radar é tão sensível que pode diferenciar os veículos de rodas dos tanques com esteiras. Para reconhecimento a longa distância, um modo de abertura sintética proporciona uma imagem de radar com alta resolução da superfície a uma distância de 250 quilômetros. Através do sistema de transmissão de dados, a informação recolhida é imediatamente enviada às estações terrestres móveis que possuem comandos similares aos que existem a bordo do avião. Durante a Operação Tempestade do Deserto, os 2 protótipos de E-8 desempenharam um importante papel na localização dos mísseis Scud e na destruição do exército iraquiano em retirada pela estrada de Bassora. No caso de uma guerra nuclear, o controle das forças civis e militares dos Estados Unidos é efetuado a partir dos ultra-equipados comandos aerotransportados. O mais caro e o mais eficiente de todos é o Boeing E-4. Desenvolvido a partir de um Boeing 747, este posto de comando aerotransportado para emergências nacionais é conhecido como o avião do juízo final. Sua cabina está equipada com sala de conferências, área de descanso e sala de comunicações. O E-4 tem o equipamento de comunicações mais completo em um avião. Pode interromper programas de rádio e de televisão locais, emitindo sua programação à população local. A cabina está protegida do calor e das pulsações eletromagnéticas que uma explosão nuclear poderia ocasionar, impedindo, assim, a inutilização do equipamento eletrônico a bordo. A bordo e bem protegidos, o presidente e seus colaboradores podem comandar suas forças. O E-4 está projetado para apresentar uma grande resistência. Reabastecido em voo, ele pode permanecer no ar por até 3 dias. Atualmente, 4 aviões E-4 estão em serviço, sendo que um está sempre próximo ao presidente em suas viagens ao estrangeiro.
transporte Hércules serviu em diversas funções especializadas da Força Aérea Norte-Americana. O antecessor do E-8J Stars é o SC-130E ABCCC, um centro de controle e comando aerotransportado. Este avião atua como posto de comando aerotransportado e permite que um comandante do Exército controle as rápidas mudanças de um conflito em terra. Este avião transporta 16 técnicos em comunicações e todo o seu equipamento. O SC-130E combateu pela primeira vez no Vietnã. Ao contrário do mais moderno J-Stars, o SC-130E não tem sensores próprios. Utiliza um equipamento de comunicação por rádio e por satélite para receber a informação dos grupos em terra. Esta informação é analisada a bordo do avião e as decisões são tomadas pelo comandante. A informação é também transmitida pelo SDIT, Sistema de Distribuição da Informação Tática, que permite ao SC-130E intercambiar informação com outros aviões equipados com o mesmo sistema. Apesar da chegada do J-Stars, a capacidade do ABCCC não foi inteiramente explorada. 2 destes aviões participaram da Operação Tempestade do Deserto em 1991, controlando quase a metade das missões de ataque realizadas durante a guerra. O recebimento de informação é o setor em que a tecnologia de ponta tem uma função essencial. A partir dos anos 60, o avião cisterna KC-135 foi modificado para realizar missões de reconhecimento estratégico. Devido à natureza das suas missões secretas, pouco se sabe sobre o equipamento que leva incorporado. Os RC-135 se destacam pelo uso de antenas receptoras que recebem informação eletrônica. Isso inclui desde sinais eletromagnéticos de rádio, comunicações e emissões de radar, até fotografias óticas das provas de mísseis balísticos soviéticos. A compilação de dados táticos sobre o campo de batalha, utilizados imediatamente pelos comandantes, é tão importante quanto o reconhecimento estratégico. O típico avião de reconhecimento tático era o McDonnell Douglas RF-4C Phantom, utilizado pela Força Aérea Norte-Americana no Vietnã e na Operação Tempestade do Deserto. Estes aviões estão equipados com câmeras óticas, scanners infravermelhos e outros detectores. Porém, a informação conseguida no espaço aéreo sofre cada vez mais a ameaça dos sistemas de defesa aérea, sendo necessário uma maior utilização das UAV. Estes aviões foram testados com sucesso em combates no Líbano e na Operação Tempestade do Deserto. Pequenos, baratos e mais fáceis de operar que os aviões, os UAV podem realizar quase todas as missões de reconhecimento.
Graças ao seu pequeno tamanho, o UAV é difícil de ser detectado, além de ser bastante eficiente nas operações realizadas fora do campo de batalha, como, por exemplo, a aplicação da lei ou a vigilância no tráfico de drogas. Sua carga consiste em pequenas câmeras óticas ou infravermelhas. Mais uma vez, o avanço da tecnologia desempenhou um papel importante. Este helicóptero é controlado em terra por um único operador. As imagens da câmera de vigilância são computadorizadas e mostradas num capacete de realidade virtual. Por outro lado, devido ao seu tamanho, seu raio de ação, velocidade e carga útil são limitados. Mas ao contrário dos aviões de reconhecimento, os UAV não colocam em perigo a vida de nenhum aviador. A Força Aérea Norte-Americana está investindo cada vez mais dinheiro nos UAV, como o Dark Star, um aparelho com 4 toneladas de peso que pode voar a grande altitude. Durante uma campanha aérea, os sistemas de radar e de comunicações são o principal alvo a ser atacado, visto que são o maior recurso para a detecção das forças de defesa aérea. Se for destruído, o avião será incapaz de detectar a chegada de forças inimigas. Se as comunicações forem interrompidas, os líderes militares não poderão enviar ordens às suas forças nem transmitir informações sobre a posição das tropas inimigas. A principal missão dos aviões de guerra eletrônica é localizar e interromper as comunicações inimigas. O Rivet Rider é outra versão do versátil Hércules. Sua principal missão é a guerra psicológica. Com seu equipamento em forma de 4 antenas na cauda, esse avião intercepta e interfere as transmissões de rádio e de televisão. As defesas aéreas inimigas constituem a maior ameaça para as operações aéreas. Danificada pelos combates no Vietnã, a Força Aérea Norte-Americana desenvolveu um tipo de avião especial, conhecido como Wide Whistle, para destruir os radares e centros de mísseis superfície-a-ar do inimigo. Até recentemente, o principal avião de destruição de defesas da Força Aérea Norte-Americana era o F-4G Phantom, que operava na Europa com os F-16 e que formava uma equipe de caça e destruição. O Phantom usava seu equipamento de guerra eletrônica para localizar e interferir nos radares inimigos, além de facilitar sua destruição com os mísseis HARP lançados pelos F-16. Conhecido como Spark-Vark, o EF-111A Raven é o avião de interferência tática e destruição de defesas da Força Aérea Norte-Americana. O centro do seu equipamento é o sistema de interferência tática, o TJS, o ALQ-99E, similar ao que está incorporado ao Prowler da Marinha Norte-Americana. Os sistemas de interferência situam-se numa canoa ventral, enquanto que as antenas receptoras estão localizadas na aleta. Ainda que o sistema seja similar ao do Prowler para 4 tripulantes, a equipagem do Biplace Raven é muito mais eficiente. Sua maior automatização permite que um único oficial de guerra eletrônica possa operar todo o sistema de interferência. O Raven, que é uma conversão do avião de ataque de geometria variável, o F-111A, tem 3 missões principais. Interferência a longa distância desde o espaço aéreo seguro. Interferência de apoio quando escolta os grupos de ataque no espaço aéreo inimigo. E neutralização dos radares de defesa aérea do campo de batalha nas missões de apoio aéreo às tropas.
O EF-111A é mais rápido e possui maior raio de ação que o Prowler. O Raven combateu pela primeira vez durante a Operação Tempestade do Deserto. Sua principal missão foi eliminar as defesas aéreas iraquianas. Apesar do sucesso que obteve em combate, os recentes cortes nos gastos com a defesa norte-americana forçaram sua retirada. O último destes aviões estará inativo em 1998. Atualmente, a USAF está concentrando todos os seus esforços de eliminação de defesas e interferência no Grumman EA-6B Prowler, que desde 1971 tem realizado este tipo de missões para a Marinha Norte-Americana. O Prowler foi projetado partindo do Intruder, um biplace de ataque embarcado. As modificações incluem um TJS-ALQ-99 e a ampliação do cockpit dos tripulantes adicionais. 3 dos 4 tripulantes são oficiais de contramedidas eletrônicas, conhecidos como Bears, e que operam um sofisticado sistema de interferência. As antenas receptoras do Prowler, alojadas num radome conhecido por Football, captam as emissões de radar inimigas que são gravadas, computadorizadas e identificadas quando comparadas com um arquivo de sinais de radar. O TJS tem vários modos de interferência, totalmente automático, semi-automático e manual. Quando os radares inimigos são identificados, suas emissões são interferidas por um assombroso transmissor de ruído colocado sob as asas do Prowler. Dependendo da missão e do tipo de ameaça prevista, o Prowler pode transportar até 5 destes transmissores. Normalmente, cada super porta-aviões da Marinha pode deslocar um esquadrão de 4 Prowler. Sua principal missão é eliminar os diversos tipos de radar dos navios inimigos, como o de navegação, o de busca na superfície, busca aérea e controle do fogo dos sistemas de armamento. Voando na frente dos porta-aviões, o Prowler pode ser utilizado como sistema de alerta imediata aerotransportada. Seus sistemas passivos podem captar as emissões de radar de um barco inimigo muito tempo antes que este possa detectar o porta-aviões. A partir da metade dos anos 70, a Marinha Norte-Americana atualiza os seus Prowler e introduz algumas mudanças no software, nos sistemas de visualização, de segurança e de manutenção. O equipamento para as missões também foi aperfeiçoado, proporcionando ao Prowler uma melhor identificação dos emissores inimigos e aumentando de 4 para 8 suas bandas de frequência. Agora, os interceptores podem gerar sinais em 7 bandas e não apenas em uma, além de interferir em 2 bandas separadamente. Com a mudança mais importante, introduzida em 1980, o Prowler pode disparar mísseis anti-radar RAR. Isto significa que, numa única missão, o Prowler pode interferir e destruir radares inimigos e mísseis superfície-ar. Recentemente, os melhores aviadores da Força Aérea completaram seu treinamento com os Prowler, cuja base será a ilha de Whidbey, no estado de Washington. Quando o Raven for retirado de serviço, o EA-6 será o único avião de combate de interferência tática dos Estados Unidos. Uma versão do biplace do F-16 realiza funções de Wide Weasel para a Força Aérea Israelita.
No seu interior, foi projetado um sistema específico de interferência, o ELISRA. Atualmente, os F-16, equipados com sistema de detecção de alvos e de mísseis HARP, são o principal avião de destruição de defesas da Força Aérea Norte-Americana. O avião da Luftwaffe para combate eletrônico e reconhecimento é o Tornado SR, que combina as missões de reconhecimento com a de destruição de defesas. Ele é equipado com 2 sensores de infravermelhos, um FLIR e um scanner em linha. Sua principal arma é o HARP, o míssil anti-radar de grande velocidade com velocidade máxima Mach 4. O SR tem um sistema de localização de emissores para detectar os radares inimigos na superfície. Os sinais, depois de comparados com um arquivo de bordo pré-programado, são classificados. O HARM utiliza um caçador passivo de radares para atacar. Alguns modos pré-programados lhe permitem atacar ainda que o radar seja desativado. A tripulação pode optar entre atacar um alvo ou transmitir a informação através do sistema ODIN. A capacidade do SR foi demonstrada quando entrou em combate na antiga Iugoslávia em 1996. Muitos dos aviões especializados que foram descritos tiveram importantes papéis durante a Operação Tempestade do Deserto. A eficiência da tecnologia avançada nunca foi tão evidente como na campanha aérea para destruir as forças militares iraquianas. Os E-3 Sentry coordenaram toda a atividade aérea da coalizão, do abastecimento até as rotas dos grupos de ataque. Sua principal missão era a de avisar os caças da coalizão sobre a atividade aérea iraquiana e guiá-los para sua intercepção. Foram mais de 40 vitórias ar-ar e a maioria delas não seria alcançada sem o apoio direto dos E-3. 25 Raven, procedentes de Idaho, nos Estados Unidos, e de Upper Hayford, na Inglaterra, operavam das bases de Taif, na Arábia Saudita, e de Incirlik, na Turquia. A capacidade do Raven o converteu num dos aviões mais importantes da coalizão na luta contra uma das defesas aéreas mais fortes do mundo. O Raven foi particularmente útil como escolta para os grupos de ataque. Sua grande velocidade e seu raio de ação a baixa altitude lhe permitiram penetrar profundamente no espaço aéreo iraquiano. Os Prowler, embarcados nos 6 porta-aviões da Marinha Norte-Americana e os de um esquadrão do Corpo de Fuzileiros em Bahrein, formaram outra parte da força de destruição aérea da coalizão e proporcionaram uma cortina de interferência conhecida como neve branca por dispositivos instalados sob as asas. Depois disso, os radares iraquianos que ainda eram operacionais foram liquidados pelos HARP. Os HARP esperavam captar sinais de um radar para em seguida atacá-los. Por esta razão, os HARP eram frequentemente disparados pouco antes que um grupo de ataque entrasse na zona do alvo. Sem dúvida alguma, com sua eficiência, os HARP evitaram que os iraquianos utilizassem seus radares. O Phantom Wide Whistle também transportava mísseis HARP. Seu sistema de alerta e detecção de radar lhe permitia enfocar a ameaça dos radares inimigos e destruí-los.
Com características diferentes das missões de destruição de defesas e do processamento de informação, os aviões e sistemas aerotransportados utilizados na luta contra o tráfico de drogas também recebem aplicações da tecnologia mais avançada. Um dos instrumentos mais recentes usados na interdição dos aviões de tráfico de drogas é uma versão AWACS do avião patrulha P-3 Orion, operado pelo Serviço de Alfândegas dos Estados Unidos. O Orion foi escolhido por diversos motivos. O exército possuía muitos exemplares disponíveis, tornando sua compra mais barata. Sua cabina, mais espaçosa, pode alojar todo o material necessário para as comunicações. Um outro motivo é que o Orion tem um grande rendimento a longa distância, entre 13 e 14 horas. Inicialmente, esta versão AWACS foi projetada para usos militares, mas até agora o seu único cliente foi o Serviço de Alfândegas. Com bases nas estações deste serviço, ao sul dos Estados Unidos, suas principais zonas de operação são o Golfo do México e o Caribe. Operam conjuntamente com dirigíveis equipados com radar aerostato e formam outro elo na rede de aviso aerotransportado. O núcleo do Orion é o seu radar de busca. A unidade APS-125 é idêntica à transportada pelos primeiros Hawkeye da nave. Mais tarde, foram comprados 3 outros aviões equipados com material mais completo e que incluía o radar PAS-138, mais eficiente e que posteriormente foi incorporado ao primeiro avião. No interior, existem 2 telas full color, sensíveis ao tato e onde se pode visualizar a informação do radar e sistema IFF, ou seja, identificação amiga ou inimiga. Como o Hawkeye e o Sentry, o Orion é utilizado para detectar contatos aéreos suspeitos e para atuar como plataforma C-31. Quando o P-3 voa a 8.000 metros de altitude, o radar tem um alcance de 450 quilômetros. Num único voo, pode cobrir 12 milhões de quilômetros cúbicos do espaço aéreo e detectar até 2.000 alvos. O Serviço de Alfândegas tem outros 3 P-3 rápidos, equipados com radares de caças F-15 e câmeras FLIR. Ambas versões operam em equipes de caça e destruição. Os rápidos usam seu equipamento especial para interceptar e realizar uma inspeção detalhada. Estas imagens mostram a intercepção real de um avião que trafica drogas. As 2 versões do P-3 provocaram um grande impacto na organização do narcotráfico. Nos 3 primeiros anos dessas operações, apreenderam 13 toneladas de maconha e 36 de cocaína, sendo efetuadas 16 detenções. Os recentes conflitos demonstraram que a tecnologia avançada tem um papel decisivo para determinar uma guerra e seu resultado.
Sem os sofisticados equipamentos, as missões básicas como o comando e o controle, o reconhecimento, a guerra eletrônica e a eliminação de defesas seriam muito mais difíceis de serem realizados. Manter o domínio tecnológico sobre poderosos inimigos tem um preço bastante alto. No entanto, cada vez mais, as potências militares que podem arcar por este preço utilizam armas e equipamentos com tecnologia de ponta para superar o desafio de uma guerra do século XXI.